E nessa aula eu vou te ensinar a como melhorar o seu inglês, como que você pode absorver o inglês de forma natural para quando o inglês estiver muito difícil para você. Olá, meu nome é Sidney e aqui eu dou aulas sequenciais e gratuitas de inglês para adultos iniciantes. E você deve estar se perguntando por que eu estou usando essa câmera, porque eu esqueci a minha webcam. E aí eu estou usando a câmera do celular. E o nosso roteiro, o roteiro que eu vou abordar com você aqui hoje, vai ser o seguinte: eu vou te mostrar uma história curta de 2 frases. Eu vou fazer perguntas usando o método yes or no, você vai entender o que é. 3 características que uma história precisa ter, tá? E por último aqui, eu vou mostrar como que você pode aplicar esse método aí na sua casa, tá certo? Então esse vai ser o nosso roteiro. E eu havia dito, antes de a gente entrar no conteúdo, eu havia dito a você que ao final desse curso gratuito, eu faria um treinamento pago, que seria um cronograma, mas eu decidi não fazê-lo devido à difusão de conteúdos de inglês que tem aí no mercado. Então, para te ajudar de uma maneira melhor, eu vou fazer uma recomendação de livro, porque o livro vai ser algo que você vai adquirir e vai ser algo que vai ficar para sempre com você aí no conforto da sua casa, tá certo? Então, vou estar falando mais para frente acerca desse livro, lá no final do vídeo, tá certo? Então, me acompanhe até o final, deixe o seu like, porque essa ação ajuda a propagação do conteúdo, e vamos a ele, tá? Então, nós temos uma pequena história de 2 frases. A história é o seguinte: He teaches himself to ride a purple horse. He is a Chinese blue guy. Então, nós temos uma história de 2 frases. A primeira parte da frase, que vai até o purple horse, está no presente, e a segunda parte da frase também está no presente, só que aqui eu estou usando o verbo to be. E aí nós vamos separar elas em 2 partes. Então eu já fiz a primeira afirmação ali, né? He teaches himself to ride a purple horse, e com base nela eu vou fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu vou fazer usando essa frase é a pergunta com yes. Yes question. E aí você vai dizer o seguinte: Does he teaches himself to ride a purple horse? Está sendo feita uma pergunta. E aí você responde usando a palavra yes. Yes, he teaches himself to ride a purple horse. Está sendo feita a pergunta e você responde essa pergunta. A próxima pergunta é a pergunta com or question. Esse or significa ou seja, aqui, quando eu fizer a pergunta, você tem que responder ou com uma coisa ou com a outra. Não pode ser as duas. Então, você vai perguntar: Does he teach himself to ride a rocket or a purple horse? E aí, você, prestando atenção na pergunta sendo feita, você vai responder de acordo. He teaches himself to ride a purple horse. Então, essa pergunta com or. E a última pergunta vai exigir que você preste atenção um pouquinho mais. Então, nós temos ali, ó, no question, a pergunta com não. Então, nós temos: Does he teach himself to ride a rocket? E aí você vai responder: No, he doesn't teach himself to ride a rocket. He teaches himself to ride a purple horse. Ou seja, aqui você precisa prestar atenção na pergunta para você responder da maneira correta. Você corrige a pessoa e fala da maneira correta. E aí, como opção, você afirma no final: Ok, he teaches himself to ride a purple horse. Fim do ciclo. Ou seja, dentro da primeira frase eu completei todo esse ciclo. Agora eu vou repetir o mesmo ciclo na segunda parte da história, que é o He is a Chinese blue guy. E aí eu começo com aquela afirmação e faço a série de perguntas, tá? Sendo que agora tem uma seguinte mudança aqui, ó. Yes question, né? Is he a Chinese blue guy? Perceba que agora, lembra que no verbo to be você troca a posição das palavras. E aí você faz a pergunta: Is he a Chinese blue guy? E aí você responde: Yes, he's a Chinese blue guy.
Uma dica interessante para você, quando você fizer as perguntas e as respostas, procure emular, procure fingir que você está feliz, fingir que você está triste, fingir que você está com raiva. Usar as emoções para falar em inglês ajuda na sua autoconfiança, você se sente mais à vontade para falar o idioma. Então faça esse processo, né? Utilize as emoções, tá? Então, yes question, agora nós vamos para or question, uma coisa ou outra. Então nós temos, is a Chinese green guy or a blue guy? E aí você responde, he's a Chinese blue guy. E aí a próxima pergunta é a pergunta com no, aquela pergunta que você tem que prestar mais atenção, tá? Is he a Chinese green guy? Olha a pergunta. Is he a Chinese green guy? E aí você responde, no, he isn't a Chinese green guy. He is a Chinese blue guy. E aí você termina, ok, he is a Chinese blue guy. Então, fim do ciclo. Então, esse é o processo de você usar esse método do yes or no para quando o inglês estiver muito difícil para você. Só que tem um detalhe, ele tem algumas características, e são 3. Ou seja, para que esse processo se torne um processo efetivo, você tem que usar 3 características. A primeira característica dessas histórias é a seguinte, precisa ser fácil de entender, tá? A história deve ser simples e acessível para o nível do aluno. Ou seja, se for algo muito difícil, você vai criar uma resistência e não vai querer continuar. Então, use frases simples, tá certo? De acordo com o seu nível, para você ficar empolgado em querer aprender mais. Tá? A segunda característica, ela precisa ser extraordinária, precisa ser fantástica, precisa ser estranha. Por que isso? Porque o cérebro, ele interpreta as coisas da seguinte maneira. Se algo for muito comum, ele não vai absorver aquilo com naturalidade, vai passar batido. Agora, se for algo estranho, extraordinário, ele vai tender a gravar com muito mais facilidade. Por isso que eu usei aquelas frases ali do cavalo roxo, por isso que eu usei o chinês azul, de pele azul, ou seja, toda vez que você agora ouvir a palavra purple, que significa roxo, você vai lembrar do cavalo roxo. Toda vez que você ouvir a palavra chinês, que é Chinese, você vai lembrar do rapaz chinês de pele azul, tá certo? Então, tem que ser estranho, tá? Tem que ser estranho de propósito. Essa característica, a característica mais importante, que é a que vai te ajudar mais. E a terceira característica, né, aqui, ele precisa abordar 2 ou mais temas. Aqui dentro da nossa história, eu usei o presente simples e o verbo to be. Você pode usar o passado com o futuro, você pode usar o futuro com o presente contínuo, o passado contínuo com o present perfect. Ou seja, você escolhe, tá? Mas precisa ter 2 ou mais temas. Aí é o seguinte, nós vamos agora para a aplicação dentro do item 3, tá? Ele tem que ter algumas aplicações que você vai fazer aí no conforto da sua casa para você ter o máximo proveito, tá? A primeira aplicação é o seguinte, você pesquisa no IA por frase simples, seguindo aquelas características, tá? Por frase simples. Aí você pode escolher o ChatGPT, você pode escolher o Gemini. A minha recomendação é que você use o Gemini. O Gemini é bom para esse tipo de coisa, tá? E aí, a segunda aplicação vai ser o seguinte. Na IA, você vai escrever o seguinte prompt. Tá? Você vai formar uma frase. E essa frase aqui, ó. Forme 2 frases simples e coesas, porém estranhas, em inglês, que estejam no... Aí você vai botar os 2 temas. Passado com futuro. Futuro com passado. Futuro com presente. Verbo to be com futuro. E assim sucessivamente. Você escolhe 2 temas ou mais trabalho com 2, tá bom? Escolhe 2 temas e forma essa frase lá dentro do prompt. Formou a frase, o que você vai fazer agora? Você vai dedicar esse processo de fazer perguntas usando o método yes or no por 3 semanas ou 21 dias, tá? E aí eu vou te dar uma dica extra. Compre um caderno, uma caneta, um caderno simples, pode até ser em folha de ofício aí da sua casa, e faça essas perguntas e respostas. Por quê? Uma das habilidades que está sendo perdida no dia de hoje é a habilidade de escrever. E a habilidade de escrever ela é importante porque ela ajuda
a você a memorizar o conteúdo com muito mais facilidade, ajuda a absorver aquilo que você escreve com a mão. Então, no dia de hoje, pessoas que leem, no dia de hoje, pessoas que escrevem, né, na era da internet, coisa e tal, se saem na frente. Então, você precisa ter essa habilidade, né? Você precisa resgatar essa habilidade. E eu peço a você que você só dedique 21 dias só, 3 semanas fazendo esse processo aqui. Não precisa mais fazer, não precisa mais do que isso, tá? Feito isso, depois dessas 3 semanas, vamos supor que você dedicou e acabou hoje. No dia seguinte, você vai aplicar isso daqui, ó. Você vai aplicar-se somente a escutar e a ler em inglês de fácil compreensão, tá certo? E aí vem a indicação que eu quero te dar aqui, a indicação de livro que eu vou fazer aqui com você, que é essa daqui, ó, do Olin Richard, Short Stories in English. Tá? É um livro ideal para quem está começando, com histórias simples e envolventes para acelerar o seu aprendizado. Por quê? Porque a melhor maneira de você aprender inglês é através de histórias. Sempre vou bater nessa tecla aqui. E esse professor é um professor que eu indico, é um professor que eu gosto. Eu tenho esse livro, só que é a versão em alemão. Tá? E ele é um professor muito bom, é um professor que eu confio. O material é bom, tá? E você vai, uma vez que você adquirir ele, você vai levar ele para a vida toda. Ele é seu, você vai poder fazer as suas marcações, você vai poder escrever da sua maneira, você vai poder estudar no seu tempo, tá? E aí a minha indicação é que você compre esse livro e, se você quiser, você pode também adquirir a versão em áudio. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição desse vídeo. E é claro, assista às aulas primeiro, tá? Assista às aulas primeiro e depois, só então, você vem aqui e adquire esse livro, vê se você faz sentido para você. Tá certo? Espero que você tenha gostado dessa série, dessa aula, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.